Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas. Todas as terças e quintas-feiras estamos aqui meditando e refletindo sobre saúde mental e resiliência, buscando inspiração na Palavra de Deus e também nas ciências teológicas, psicológicas e humanas, que nos ajudam assim a entender o fenômeno da nossa espiritualidade, também o fenômeno da nossa saúde, do nosso bem-estar mental. E quero dizer para você, caro ouvinte, que está aí na zona rural da cidade de Balsas e das cidades circunvizinhas, tomando o seu café, o seu chá, já no repouso restaurador da noite. Quero pedir que o Espírito Santo o ilumine, a ilumine, que sua noite seja restauradora de paz, alegria e felicidade. Quero saudar as pessoas que estão nas cidades onde chega o sinal da Rádio Boa Notícia FM. Você que está na cidade de Balsas, nas cidades circunvizinhas, em seu lar, no seu estabelecimento comercial, no seu automóvel, se deslocando. Quero desejar também que você chegue bem ao seu destino, que este repouso restaurador da noite lhe traga tranquilidade e paz, para que você possa reiniciar as suas atividades no dia seguinte com tranquilidade e paz. Cada dia é bênção e graça de Deus em nossa vida. Como é bom poder acordar, poder estar de olhos abertos e perceber as maravilhas que o Senhor nos concede a cada momento. As oportunidades são grandes, basta confiarmos no Senhor, procurar alternativas e pedir que o Espírito Santo nos guie, nos oriente em nossa jornada de discernimento e escolha em nossa vida. Então, caro ouvinte, fique conosco, participe conosco, vamos consagrar a Deus o nosso dia, agradecendo as oportunidades que tivemos e colocando a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor. Senhor, meu bom amigo, meu Pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem. Que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Servir a meus irmãos tracei como ideal. Eu quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Confiemos a nossa vida, a nossa família ao Senhor. Vamos pedir a Ele que nos ajude, que nos proteja, que nos dê força para seguirmos a nossa jornada, a nossa trajetória. E vamos, caro ouvinte, hoje nós vamos estar refletindo sobre, dentro do tema saúde mental, buscando inspiração no Evangelho de Marcos 10, 46 a 52, que fala sobre o filho de Timeu, Bartimeu, um cego e mendigo, que estava à beira do caminho. Então, baseado nesse texto, nós vamos estar trazendo para a nossa reflexão hoje, dentro da teologia e inclusão. Vamos estar conversando sobre um artigo aqui publicado no blog Teologia e Inclusão, publicado pela Ana Beatriz Dias Pinto, onde ela fala sobre
exclusão religiosa. Nós vamos estar falando sobre exclusão religiosa, indiferença religiosa e também sobre intolerância religiosa. Então vamos estar dando umas pinceladas nesse ponto, com enfoque na saúde mental e em especial a saúde espiritual. Quando nos sentimos excluídos, quando nos sentimos que não somos tolerados ou suportados nos ambientes que frequentamos e nos relacionamos, isso causa um efeito em nossa vida, né? Isso deixa mágoa, deixa ressentimentos que são importantes serem trabalhados na medida do possível para que a nossa saúde, o nosso bem-estar não seja afetado. Então, como trabalhar essas situações dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade de fé, problemas de exclusão, o problema da exclusão religiosa, e isso do ponto de vista interno, a indiferença religiosa do ponto de vista interno de uma comunidade de fé, e a intolerância religiosa, a relação de um grupo religioso, de uma pessoa com algo externo, com uma pessoa de fora, ou na nossa relação com o outro, quando não há respeito, quando não há tolerância, quando não há entendimento e aceitação da espiritualidade, do modo do outro manifestar a sua fé. Então fique conosco, vamos estar aqui conversando sobre esses pontos e esperamos que esta reflexão de alguma forma contribua para que você e nós possamos refazer constantemente os nossos pensamentos, as nossas ideias, e aprimorando o nosso relacionamento com o transcendente, com Deus, com o sagrado, com o divino, e também com as pessoas nesta realidade imanente, nessa realidade temporal em que nós construímos relações agradáveis e desagradáveis com as pessoas. Então, o nosso esforço é criar em torno de nós um ambiente agradável, um ambiente saudável, para que possamos construir um ambiente de paz em torno da nossa vida. E agora, caro ouvinte, nós vamos para a palavra de Deus, que é sempre fonte de inspiração, que é fonte de sabedoria e é fonte de entendimento. Quero aproveitar, antes de entrar aqui na palavra de Deus, para saudar as comunidades do interior de Sambaíba. Estive visitando a comunidade do Genipapo, onde tivemos na casa da falecida Zezé, uma professora, pessoa muito querida, uma leiga engajada e comprometida, fazendo uma celebração de Pentecostes, no dia de Pentecostes, e tivemos a oportunidade de conhecer várias pessoas e reencontrar várias pessoas daquela região. Então foi uma oportunidade muito boa. Então eu quero saudar todas as pessoas do Genipapo, aí da ilha de Balsas, dos nossos interiores. E o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem,
Levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte, né? Você que está sintonizado aí na Rádio Boa Notícia FM, né? Nesse início de noite, na tranquilidade e na paz do seu lar, ou na esperança de chegar bem no seu destino, aí no seu automóvel, nós estamos refletindo aí sobre saúde mental e resiliência. A saúde mental é tudo aquilo que envolve, né? A saúde mental envolve uma série de fatores em nossa vida. Hoje se fala muito da saúde no que se refere à saúde biopsíquico-social, né? Então, envolvendo aí a nossa parte física, né? O funcionamento do nosso corpo, dos nossos órgãos, né? Da nossa mente, mas não só, né? É importante essa relação, interação com as pessoas, né? Com o meio em que nós vivemos, essa dimensão da psique, né? Da nossa mente, que está em interação, que está em relação com as pessoas e com o mundo, com o meio social em que nós vivemos. Por isso é importante também o engajamento social, comprometimento social, para que as relações interpessoais transcorram de modo agradável, de modo harmonioso, né? Que as superações dos conflitos se deem num clima de diálogo, num clima de respeito, num clima de harmonia, num clima de paz, porque afinal de contas somos seres civilizados, né? E é importante, dentro do processo de civilização, superar a violência, superar a agressão e procurar, dentro do diálogo, dentro do entendimento e dentro dos processos legais, a resolução de conflitos, para que assim possamos viver bem. Então é importante tirar da nossa mente, do nosso sentimento, o desejo de vingança, o desejo de violência e agressão em relação às pessoas, né? E isso mostra, de uma certa forma, ainda a selvageria, né? Que precisa, né, a partir do autocontrole, a partir do autopoliciamento, ser, digamos, superado a cada dia. Então, buscando sempre o diálogo, o entendimento entre as pessoas. Então, caro ouvinte, nós buscando inspiração sobre essa questão da saúde mental e da resiliência, que é essa capacidade de se refazer, de se restaurar, de ressignificar a vida e o mundo em que vivemos, né? Está procurando sempre interpretar as coisas de um modo inspirador, de um modo que nos ajude a avançar cada vez mais na direção daquilo que é bom e agradável ao Senhor. Então, o evangelho de hoje, esse evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 a 52, é um evangelho bastante conhecido, né? Já temos refletido esse texto aqui em outros programas, aqui na Rádio Boa Notícia FM, e hoje nós queremos estar relacionando esse episódio dentro do tema da indiferença religiosa, né? Da indiferença religiosa, dentro da intolerância religiosa, né? E também dentro do desrespeito, né? Do desrespeito às pessoas na sua forma, na sua religiosidade, né? Por isso vamos estar falando aqui sobre exclusão religiosa, a intolerância religiosa, né? E a indiferença religiosa.
Então, no texto de hoje, nós temos uma situação. Vamos analisar o texto, né, nos situar dentro do texto, para assim olhar o texto e depois ver o nosso contexto e tirar algumas lições para a nossa vida. Então Jesus, ele sai com seus discípulos e uma grande multidão. Então Jesus está com seus discípulos e uma grande multidão, né? E eles se deparam, eles se encontram com o filho de Timeu, né? Bartimeu, né? Cego e mendigo, né? Ele era cego e mendigava, né? Pelas ruas, né? Então ficava pedindo, né? Esmolas, né? Ajuda, né? À beira do caminho, né? Ele estava à beira do caminho. Então o texto, né, de Marcos já coloca o cego à beira do caminho, ou seja, à margem. O cego já é colocado dentro da narrativa como alguém que já está excluído, não está dentro do caminho, mas ele está à beira do caminho, né? Está ali, né, à beira do caminho, né? Talvez estivesse com uma bengala, né, com um cajado ali como suporte de orientação, enfim, de apoio, né, para poder se locomover, né, como normalmente as pessoas cegas utilizam, né? Hoje nós percebemos nesse sentido, apesar das várias leis de inclusão, há muita dificuldade de locomoção para as pessoas portadoras de certas deficiências, dentre elas a visão, né, se locomover, né, seja nos sinais de trânsito, não tem sinais sonoros, ou às vezes não são marcados devidamente, as calçadas não estão adaptadas para que seja as pessoas que não portam deficiência se locomover. Imagine as pessoas com certas deficiências, então não podem às vezes andar pelas calçadas, né? Muitas cidades têm ainda as calçadas irregulares, não tem as calçadas dentro do padrão, e a estrada principal então é um privilégio, né, dos automóveis, né? Dentre os automóveis nós temos os maiores, que às vezes têm mais privilégio do que os menores, né? Por conta do seu porte, por conta da sua força. Então o menor vai sempre sendo prejudicado até chegar na situação do pedestre e das pessoas que portam deficiências. Então temos essas dificuldades, né? Então nós que estamos com os nossos sentidos funcionando razoavelmente bem, podemos perder a qualquer momento, porque somos seres humanos e estamos sujeitos às adversidades e às variáveis da vida. Então é bom, quem está aí com seus sentidos em dia, trabalhar para que e se engajar para que os espaços sejam espaços de interação e comunicação entre as pessoas da melhor forma possível, né? O espaço urbano, as vias de acesso. Então nós temos aí, o texto já nos coloca a fazer uma reflexão nesse sentido. Por outro lado, Bartimeu, né, está ali, o mendigo, à beira do caminho, e ele ouve dizer que Jesus, né, o Nazareno, estava passando. Ele já devia ter sabido de alguma forma da fama de Jesus, conhecia a fama de Jesus, as proezas de Jesus, aquilo que ele fazia, os milagres que ele fazia. Então o cego teve a sorte de Jesus passar por ali no caminho em que ele estava à margem, que ele estava à beira, né, do caminho. E Jesus passa, e aí o cego começou a gritar, né? A gritar. Veja bem, ele não estava falando, né? Ele estava gritando, né? Gritando, né? Como alguém que está desesperado, como alguém que quer ser ouvido, alguém que quer ser escutado, né? E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, né? Ele deve ter gritado isso com muita força, né? Com muita vibração.
E muitos, né, repreendiam para que se calasse, né? Imagina uma pessoa gritando ali e a pessoa, o grito talvez dele tenha sido forte, as pessoas, né, começaram a repreender: cala-te, né? Fica calado, né? Não incomoda, enfim. Mas qual foi a atitude dele, né? Ele obedeceu, né, essa repressão dessas pessoas, ele se conteve com tal orientação para que ele se calasse? Não, ele não se conteve, né? Ele gritou mais forte ainda, né? Filho de Davi, tem piedade de mim, né? E o grito dele, né, a força, né, da sua vibração, Jesus o escuta. Então Jesus parou, né? Jesus parou, viu aquele grito, porque a multidão, com certeza, muitas pessoas estavam conversando, batendo papo, aquela coisa toda. Então o cego precisava gritar mesmo para que Jesus o escutasse, para que Jesus o visse, para que Jesus desse atenção para ele diante do contexto ali, porque Jesus estava em volta de uma grande multidão e seus discípulos, né? Então o cego, se ele falasse baixinho, né, então ele não ia ser ouvido. Então ele gritou mesmo com força, com coragem. E Jesus então parou e disse: chamai-o, né? Chamai-o. Jesus se interessou, né, em querer saber quem era aquele que estava gritando, né? Aquele que queria falar com ele, aquele que estava pedindo que ele tivesse piedade dele, né? E eles o chamaram e disseram, né? Veja bem que a partir do momento que Jesus para e pede que ele fosse chamado, né, já muda a relação daqueles que estavam com Jesus, né? No primeiro momento, eles começaram a pedir, né, que o cego se calasse, né, que ele ficasse quieto. Mas quando Jesus, apesar do grito do cego, para e o chama para se encontrar com ele, para estar perto dele, então os mensageiros já mudam a atitude em relação ao cego e chegam lá dizendo assim: coragem, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Coragem, levanta-te, Jesus te chama, né? Que expressão bonita é essa de Marcos, né? Então, com certeza, Marcos, com esta orientação, está também nos ajudando nos dias de hoje a ter coragem, né? A levantar e ouvir o chamado do Senhor, né? Ouvir o que o Senhor está pedindo, o que Ele está querendo de cada um de nós, né? Então, vamos ouvir o chamado do Senhor, vamos superar o medo, a desconfiança e ter coragem, levantar, né? Não vamos abaixar a nossa cabeça, né? Perder a nossa dignidade apesar dos problemas, apesar das dificuldades, né? Então vamos ter coragem e reerguer a nossa cabeça. Então o cego, ele jogou o manto, né? Ele jogou o manto, né, que estava ali todo enrolado, né? O manto que ele usava para às vezes sentar em cima, o manto que ele usava para se proteger do frio, então se enrolar. Então ele joga o manto e dá um pulo e vai até Jesus, né? Então o cego estava empolgado, né? Ele estava encorajado, né? Então Jesus pergunta ao cego, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, né? O que tu queres de mim, né? O que tu queres de mim? Ele estava pedindo piedade, né? Mas essa piedade aí vai ser traduzida em um desejo, né, para o cego. E o cego respondeu: que eu veja, né? Que eu veja. Eu quero ver, eu quero enxergar, né? Eu quero enxergar. Jesus disse: vai, tua fé te curou. Vai, tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Que eu veja.
Então, nós temos aí o problema da visão, né? O problema de enxergar, que a gente pode olhar de várias perspectivas, né? Então, quantas pessoas às vezes estão próximas de nós e nós não enxergamos, nós não damos atenção, nós somos indiferentes, né? Com essas pessoas, né? Então, a cegueira não é só a cegueira física, né? A cegueira dos olhos, mas é também a cegueira do espírito, a cegueira da alma, a cegueira da consciência, que às vezes nos impede de ver as pessoas. Estamos mas não enxergamos, não damos a devida importância, não damos o devido valor, né? Então aí nós temos que pedir que o Senhor nos ajude a ver, que o Senhor nos ajude a enxergar, que o Senhor nos ajude a ser atenciosa para quem precisa, né? Então, a cegueira, superar a cegueira, né? O cego, pelo visto, estava com uma cegueira física, ele queria ver, estava excluído, né? E queria ver. Mas aqui vamos pensar também na cegueira da alma, na cegueira do espírito, que nos leva à indiferença, O cego era tratado como indiferente, né? Como uma pessoa diferente, né? O cego não estava incluído na multidão, ele estava excluído, ele estava à margem do caminho, né? Ele estava à beira do caminho, já numa atitude de exclusão, numa atitude de indiferença, né? De indiferença. E quando pensamos em indiferença, pensamos em alguém que, de uma certa forma, está no processo de relação, mas é tratado como se não existisse, é tratado com uma certa antipatia, né? Com uma certa indiferença. A pessoa não... e se a pessoa puder isolar, né, de alguma forma, a gente isola, né? Nós temos, né, uma prática entre os países diante dos conflitos que tem os bloqueios, né? Os bloqueios sociais, em especial o bloqueio econômico, né? Então a gente pede que corta as relações econômicas, comerciais, e pede que os nossos amigos também cortem, né, a ajuda para pressionar, para sufocar aquele país, né, ou forçar o país a mudar a sua opinião, né? Uma espécie de punição, né? Uma espécie de penitência, né, que o país tem que pagar. Só que às vezes, ao tomarmos essas atitudes, né, como país, nós fazemos um julgamento universal, né, sobre o país, e às vezes prejudicamos não só os políticos, né, que são responsáveis pelo gerenciamento e a negociação dos problemas, né, mas a população, né, a população que às vezes não tem muito a ver ou não tem muita participação no processo de conflito, né, está preocupada apenas em comer, em ter o seu trabalho, em ter as suas atividades rotineiras com tranquilidade e paz, mas dado essas relações diplomáticas, enfim, as relações entre os países, às vezes nós sofremos as consequências das ações tomadas pelos outros. Isso faz parte da vida social, porque fazemos parte de um grupo, fazemos parte de uma sociedade em que as nossas ações influenciam muito ou pouco na vida das outras pessoas. Bem, o fato é que quando fazemos parte de um grupo, né, quando pertencemos a um grupo que, de uma certa forma, alguém nos incomoda ou
alguém nos incomoda ou nós incomodamos alguém, a gente pode tomar essas duas atitudes de indiferença, ou sentir excluído, né, quando o problema é em relação a nós, sentir dentro de um processo de exclusão ou de um processo de indiferença religiosa, né, que é muito frequente nos ambientes religiosos, nos ambientes, em todos os ambientes onde as pessoas interagem. Mas aqui hoje nós estamos dando um destaque especial à dimensão religiosa, né? A dimensão religiosa. E aí nós podemos ser vítimas dessa indiferença, como também podemos ser causa dessa indiferença religiosa, né? E isso causa um mal-estar, ainda mais quando a pessoa tenta ser incluída, tenta se engajar de alguma forma dentro da sua comunidade e não encontra espaço, né? As pessoas que exercem alguma forma de poder, de alguma forma tolhem, né, ou não permite, né, que a pessoa possa desenvolver os seus dons e habilidades e competências dentro do espaço em que essa pessoa vive. Então, é muito comum você ouvir, né, de pessoas, lideranças das comunidades, esse tolhimento, né? Essa, digamos assim, essa exclusão, né? Porque em todos os grupos há relações de poder, né? Então nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós exercemos o poder. O poder é muito bom, né? O poder é sedutor, né? O poder envolve, né? E às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não é suficiente. Ela quer poder, ou quer, né, poder decidir, poder interferir na vida das pessoas, né? E como muitas pessoas gostam de interferir de uma forma perversa, né? De uma forma às vezes doentia, de uma forma maldosa na vida uma das outras, né? E fazendo com que as pessoas paguem ou passem por situações difíceis em suas vidas simplesmente pelo capricho da vontade da pessoa que exerce o poder de uma forma errônea, de uma forma desagradável. Então nós temos que refletir muito, porque todos nós temos ou exercemos o poder de alguma forma. E como eu estou usando o meu poder esse que é atribuído às vezes pela própria pessoa, né? É uma atribuição moral, uma atribuição subjetiva, né, de você interferir na vida das pessoas, né, como você está exercendo esse poder. E às vezes o poder ele é reconhecido, né, a partir da autoridade, né, a autoridade eletiva, né, a pessoa é eleita, a pessoa é constituída, empossada para exercer uma função e tem que exercer o seu poder, né? E não é fácil o exercício do poder, creio eu, né? Mas um dos critérios que podem ser colocados em prática nesse sentido é justamente o poder estar a serviço das pessoas para incluir, né, ou para excluí-las, né, para ajudá-las ou para diminuí-las, né? Essa é uma pergunta que temos que nos fazer. Então o cego está nesta relação, né? E veja bem que a atitude do cego no primeiro momento, diante da exclusão da multidão e dos discípulos que pedem que ele cale a boca, ele grita mais alto. O cego não se sentia excluído, embora estivesse à margem do caminho, né? Ele sente-se incluído e grita com muita força. Então o cego nos ajuda a perceber que nós temos que ter a nossa autoestima, né?
temos que ter a nossa autoconfiança. Bartimeu tinha essa confiança, né? Ele acreditava no seu propósito, no seu sonho, e não se deixou amedrontar, né? Não se intimidou com a multidão e com os discípulos de Jesus. E aqui vem uma parte que é chocante no texto, né? Então nós percebemos que nem sempre as pessoas que acompanham Jesus ou que estão em Jesus, que são amigas de Jesus, essas pessoas favorecem e proporcionam o crescimento de outras pessoas, a inclusão de outras pessoas. Às vezes as pessoas querem só para si, né? Querem estar próximo de Jesus, ali, como às vezes tem muitas pessoas que ficam paparicando, que ficam bajulando, né? Que ficam em volta da pessoa que para ela é fonte de alimentação, de inspiração, enfim, e de poder, porque a pessoa participa de uma certa forma desse poder, né? Então está ali e se sente ameaçada pela aproximação de outras pessoas, né? Então quem é líder, né, quem tem exerce o poder, tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? Porque com as pessoas com as quais a pessoa escolheu para ser próximas, né? E ser, digamos assim, os seus conselheiros, né? Os seus orientadores, né? Porque às vezes as pessoas não traduzem, né, o desejo da maioria, né? Ou das pessoas de um modo em geral, mas sim os seus desejos próprios e os seus interesses próprios. Isso já bem relatou Maquiavel no seu livro O Príncipe, né? E quando eu estudava filosofia, né, então fiz a minha monografia baseado ali no livro de Maquiavel. E Maquiavel nos ensina muito bem, ensinou aos governantes para ter cuidado com os seus conselheiros, os conselheiros do príncipe, porque os conselheiros às vezes são eles que derrubam o príncipe ou dificulta a relação do príncipe com o povo, com seus súditos, né? É um livro muito interessante, porque Maquiavel ele tira a política, né, daquela visão idealista, daquela visão clássica que os gregos antigos nos passaram, né? A política como ideal, né, a ser perseguido, e ele passa a analisar os fatos, as vivências, as ações políticas como elas são, e a partir daí tira algumas sentenças, algumas orientações que são úteis, seja para a defesa, seja para a manipulação das pessoas. Então, ele foi muito prático na sua análise sobre a política, e ele nos ensina nesse sentido a ter cuidado, né? Então não vamos ser ingênuos e achar que quem faz parte de uma comunidade religiosa, né, ou que segue o mesmo propósito, ou está no mesmo caminho, vai favorecer a nossa jornada, vai estender as mãos quando cairmos. Não, algumas pessoas vão, se tiverem a oportunidade, pisar em você mesmo, passar por cima de você mesmo, né? Colocar o pé para que você caia, isso não tenha dúvida. Então vamos ser realistas nesse sentido, né? Sem nos deixar iludir, né, pela a realidade, procurar analisar as circunstâncias da melhor forma possível, né? E ter sempre esta coragem que o cego Bartimeu teve, né, de lutar, né, de ir à frente. Então vamos procurar superar
a indiferença religiosa dentro das nossas comunidades de fé e vamos procurar superar a intolerância religiosa. É quando um grupo religioso não aceita a manifestação, a vivência de outra pessoa ou de outro grupo religioso e tenta diminuir, tenta passar uma imagem negativa sobre aquela outra religiosidade. Então é bom termos presente que nós fazemos parte da nossa religiosidade. Ninguém tem uma religiosidade pura, né? Uma religião pura no sentido que não tem elementos de uma outra religião, né? Nós fazemos parte de um sincretismo religioso, né? As nossas doutrinas, as nossas crenças, elas sofreram influências de outras crenças, né? Inclusive do paganismo, e assim nós vamos aprimorando a cada dia, né? Melhorando a nossa convivência, a nossa fé, os nossos ritos, e vamos aprimorando, encontrando novos ritos que possam atender às nossas necessidades do nascer, do crescer e do morrer, né? Então nós temos vários ritos, todas as religiões, todas as crenças para tais momentos. E esses ritos, eles sofrem influências de outros ritos. Então temos que ter esta abertura, essa capacidade de acolhimento e tolerância e de superação dos problemas e respeito daquilo que nós não conseguimos entender. É isso aí, caro ouvinte. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Esse é um tema muito interessante. Quem sabe voltaremos a refletir sobre ele, mas vamos procurar no nosso ambiente religioso superar os nossos conflitos para que possamos desenvolver uma espiritualidade forte, uma espiritualidade encorajadora e superadora, e também uma espiritualidade inclusiva. Que o Senhor Onipotente desça a sua bênção sobre todos nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.